Porque aí sim nós estamos tornando a lei inconstitucional. Dessa forma nós estamos entendendo inconstitucionalmente. Então eu devo votar contra o veto, mesmo sendo líder do prefeito, mas não é isso. É que eu acho que ele está indo pela uma orientação em que a pessoa talvez não tenha visto a fundo como é que pode ser feito. Então, foi muito bem explicado anteriormente, eu espero que todos votem dessa forma. Não havendo mais oradores, está em votação. O veto hoje ele é feito aberto, né? Aberto. É isso. Está em votação o veto. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, rejeitado o veto por unanimidade. Foi por unânime. Foi unânime. Justificativa de voto, vereador André Luiz Rezende. Eu só queria justificar meu voto. Na verdade, nem o voto especificamente. É que até Vossa Excelência teve a dúvida. O voto era fechado. E foi uma emenda que eu apresentei que acabou com o voto fechado. E hoje todo mundo tem o direito de saber o voto. Como o Supremo disse, é para parlamentar. Então que todo mundo mostre como vota em todas as votações. E esse é um exemplo. É a prova da democracia e realmente do voto. Uma das coisas que hoje em dia no Brasil realmente evoluíram muito é a questão do voto aberto dos parlamentares, de todos os conselhos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, CNJ, todos os votos hoje são abertos e públicos. Todos os votos hoje são abertos e públicos e acho que assim realmente tem que ser. Então, o veto foi rejeitado e ele tem que ir para a redação final? Como é que faz? Com a justificativa de voto, não? Bom, como o veto foi rejeitado, ele vai ter que ser promulgado pela Câmara Municipal, pelo presidente. Não precisa ser, não precisa? Então tá. Então, rejeitado o veto do prefeito. Então agora vamos para o projeto 2, projeto de lei número 208/2011. Pois não. Oi. Senhor presidente, eu vou solicitar adiamento por 60 dias esse projeto. Deixa só porque desculpa. O projeto está com o Dr. Francisco. Adiamento por 30 dias no presente projeto, porque nós estamos fazendo uma discussão interna. Com a vara do trabalho. Eu peço a continuidade. Só que para quem está nos assistindo, para quem entenda, esse projeto que vai entrar em discussão agora, Tá certo. a vara do trabalho não apresentou projeto e nem previsão de construção, disse que não tinha interesse na área, e aí se foi formada uma comissão de vereadores, a qual o vereador Dr. Francisco, o Dr. Leandro, que como são advogados trabalhistas, estão todos os dias lá na vara do trabalho, estão entrando em contato com o presidente do Tribunal do Trabalho, para ver se realmente eles não têm interesse na área para construir a vara do trabalho, então, e está com vista adiamento de 30 dias ao Dr. Francisco. Estava em recesso e aí eu não consegui as informações que eu necessitava. Então peço o adiamento por 30 dias. 30 dias, Leandro? Tá certo. Tá bom. E em 30 dias precisar de fazer reunião de diligências, tá. Para ver se a gente resolve isso. Tá certo? Então, é regimental, pedido de 30 dias, favoráveis permanentes como estão, os contrários manifestam, e aprovado por unanimidade o adiamento por 30 dias para o vereador Dr. Francisco. Pois não, vereador. Justificativa de voto, senhor presidente. Pois não. Nós tivemos no final do ano passado, reunido com o Dr. Renato no tribunal. Na oportunidade, esteve lá o ex-secretário Roberto Arutin, inclusive o prefeito Emanuel e a doutora Tânia. E nessa reunião, o que ficou esclarecido pelo tribunal é que há interesse na área, mas que estava havendo um problema interno para que celebrasse esse convênio, para que pudesse executar essa obra. No início, senhor presidente, quando recebeu essa área, havia um convênio entre o tribunal e o Banco do Brasil para que ele realizasse a obra.
Houve a mudança de presidência, na época foi feito através do Dr. Luiz Carlos Araújo. Quando ele deixou a presidência, o outro presidente que cumpriu o mandato posterior a ele, não deu andamento nesse processo que estava junto ao Banco do Brasil. Consequentemente, houve a extinção daquele convênio. Hoje, o Dr. Renato busca recurso, a viabilidade de construir essa vara do trabalho, Paulo, é apenas com recurso próprio do tribunal. Então, essa está sendo a dificuldade da instituição de realizar a obra, de iniciar a obra aqui na cidade. Mas ele deixou claro, nessa audiência que nós tivemos, que há interesse na área. Não tem um porquê de uma área nobre daquela o tribunal dispensar. Então, nós estaremos lá novamente conversando com o desembargador Dr. Renato para que ele possa formalizar esse interesse e garantir a área, ou reservar essa área por um prazo maior, porque eu tenho certeza que para o município não haverá prejuízo, ao contrário. Seja daqui 12 meses, seja daqui 2 anos, o importante é que essa obra saia naquela região onde já está recebendo todas as esferas do judiciário na nossa cidade, o que vai proporcionar maior comodidade para a população de Barretos. Justificativa de voto, vereador Paulo Correia. É um projeto, é um processo que já tramita há muito tempo, já teve várias manifestações do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e até a presente data, realmente, eles não deram motivo para que possa construir o prédio aqui na região dos Lagos. Então, é uma falta de respeito com a cidade de Barretos. Foi lá e depois ele mandou o projeto para cá, esse projeto pedindo a revogação da área de doação. E por que esse projeto está aqui dentro? Então, nessa questão, deve ter seus motivos. Eu até me lembro, na época, da oportunidade, uma série de manifestação, e através de um requerimento meu, Vossa Excelência lembra, o que acontece? Não tinha previsão nenhuma. E outra, se o Tribunal do Trabalho quer fazer um prédio aqui, tem que fazer com recursos próprios. Esperar o orçamento de outra empresa, de outro banco, isso não é querer construir no município de Barretos. Fazer que nem o TRF. Veio para cá, lançou a pedra, eu tenho certeza que já deve ter os recursos alocados, e não é esperando convênio com algum banco ou alguma agência bancária para que possa construir o prédio aqui no município de Barretos. Pois não, não. Não, olha, o Paulo... O Paulo... A Josi vai fazer uma pergunta. Justificativa de voto, né? É isso. Olha, o Paulo tem razão, mas não é só o tribunal que não tem interesse nesse prédio, em fazer realmente o prédio. O que ele demonstrou durante todo esse tempo, deixando aí o terreno lá, Deus dará. Também não tem interesse na construção do prédio certas pessoas que estão vinculadas a esse grupo que está mantendo desde o começo, porque são advogados vinculados à área patronal e que o interesse deles é que acabe toda a área trabalhista de Barretos, que hoje trabalham mais de 150 advogados. Essa é a grande verdade. Então, são várias partes que não têm interesse na construção desse prédio, certo? Mas, com certeza, ele vai sair. Tem tudo para sair, vai sair. Muito obrigado. Justificativa de voto, André Luiz Rezec. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero deixar claro minha posição. É um tribunal do trabalho e que eu acho que isso beneficia todos os barretenses, se tiver uma justiça de trabalho melhor em Barretos. Então, isso a gente tem que dar uma oportunidade. E não vejo por que tanta pressa em revogar, porque nós já aprovamos aqui 500 mil empresas no Distrito Industrial. Nem 1% delas cumpriu a mesma cláusula. E até hoje eu não vi tentar revogar de ninguém. Daí fazer em cima do poder público, que pode beneficiar a população, e não fazer em cima de particular, que está prejudicando porque não está doando terreno, eu realmente não consigo entender essa diferença. Bom, senhores vereadores,
Projeto de lei número 211/2011, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, para proporcionar estágio aos estudantes de cursos de odontologia. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exalaram pareceres pela tramitação. O vereador Kiko Miziara solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador André Rezec solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 215/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva. É o da creche, doutor Francisco. Pois não, vereador. Presidente, eu tinha conversado, inclusive, com o doutor Francisco, e ele apresentou um outro projeto que vai ter uma sessão extraordinária. Então, a princípio, eu gostaria de pedir o adiamento até a audiência pública, para depois da audiência pública a gente juntar os dois projetos num projeto só e ver o que pode fazer. O Cipriano também tinha a ideia da colônia de férias, que seria tudo mais ou menos integrado dentro de um projeto que daria a normal constitucionalidade. O adiamento por quantos dias? Senhor presidente, quanto tempo o senhor prevê mais ou menos a audiência pública? Depende de quanto tempo vamos marcar a audiência pública. Por 60 dias. 60 dias, tudo bem. Então, por 60 dias é regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento do projeto por 60 dias ao vereador André Luiz Rezec. Deixa eu achar aqui. Projeto... Eu já falo. Projeto de lei número 5/2012, de autoria... de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da lei específica número 4.431, de 10 de novembro de 2010, da outras providências. O meu... Ah, tá. Esse projeto de lei é que altera a comissão do carnaval. Altera a comissão do carnaval. Esquece. Isso. Senhor presidente, quando nós fizemos o projeto anteriormente, a gente colocava por setor. E já foi verificado em 2 carnavais que não dá certo para o setor, porque muitas vezes a disponibilidade de tempo das pessoas. Então fica assim, são 6 do poder público, sendo 5 da prefeitura e 1 da Câmara Municipal, e 6 representantes das escolas de samba. Então dá uma liberdade para o poder público de escolher os representantes. É isso. Então, está as comissões permanentes exalaram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Leandro Anastácio solicita a apreciação da redação final. É única. O vereador Leandro Anastácio solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 10/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 225.232,90. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Agora, senhores vereadores, imprensa que está nos assistindo, vai entrar 9 projetos, cerca de R$ 1,5 milhão de reais, que é para a reforma de UBS, que foram verbas conseguidas pelo prefeito Emanuel, através de deputados, que também nós corremos atrás, que vai estar propiciando reformar várias UBS. Nós temos até a relação delas, só para que todos possam ter ciência, para a gente fazer um resumo rápido aqui, para não ter que... Hã?
é a UBS do Derby Clube, a da Secapinha, do São Francisco, Los Angeles, Ibitu, Alberto Moreira, Ibirapuera, Bairro América, Bairro Marília. Essas são as UBS que serão reformadas. Mas vai ficar aberto, o vereador que quiser discutir, sinta-se à vontade. Não pode. Não pode. As comissões permanentes exararam pareceres para tramitação. O vereador Cipriano solicita dispensa a leitura dos pareceres. É regimental, favorável às permanentes comissões. Os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto com a palavra o vereador Cipriano. Projeto de 225 mil, que é para a reforma da UBS do Derby Clube. Senhor presidente, apesar de saber que não pode, eu gostaria de pedir licença somente para poder explicar todo o projeto, todos os projetos que vão da agora para frente. Não podemos votar englobado, mas para verificar o valor e onde está sendo aplicado cada um. O meu PowerPoint, por gentileza. Nós fizemos um PowerPoint que nós vamos demonstrar por cada uma dos projetos de lei e cada uma das UBS que serão contempladas com essas melhorias, né? Bom, o projeto de lei número 10 de 2002, através da portaria 2814, de 29 de 11 de 2011, é um crédito adicional de R$ 225.232,90. É a reforma da UBS Dr. Bartolomeu Maragliano Venera, lá no Derby Clube. Essa do Derby, então, 225 mil para do Derby Clube, que é isso que nós estamos discutindo agora. Só para poder a gente não ter que ficar voltando aqui toda hora, o próximo vai ser do projeto de lei de 11, R$ 191.932 para Dr. Wilson Aek Salig, no bairro Secapinha. No bairro Secapinha, tá. Tá. Wilson Aek. Então escreveram errado lá também no letreiro. O projeto 12 é crédito adicional de R$ 141.008 para Francisco Galvão de Souza, lá no bairro São Francisco. Tá certo, tá escrito agora, né? A do São Francisco também vai ser reformada. Também no projeto 13 nós vamos votar a abertura de crédito para a reforma no valor de R$ 133.704,49, lá a UBS lá do Los Angeles, que está aí a foto, é essa UBS do Los Angeles. Já o projeto 14, R$ 73.878 para a reforma da UBS do Ibitu. A do Ibitu, né? Está lá do Ibitu, vai ser também reformada. Tem sim. A do Ibitu tem. Olha lá. Professor Dorotov do Nascimento também. O projeto 15 é para o UBS do Alberto Moreira, R$ 73.878. Ali é do Alberto Moreira. A 16 autoriza também o Poder Executivo a abrir crédito no valor de R$ 149.702 para o bairro Ibirapuera. Olha lá, do bairro Ibirapuera. A do próximo, que é o projeto 17, valor de R$ 242.390. Desculpe, R$ 242.390 para a Unidade Básica de Saúde Milton Baroni, lá do bairro América. Está aí a foto da unidade, que vai ser reformada também. Também vai ser reformada, através do próximo projeto, no valor de R$ 165.141, a lá do Sérgio Pimenta, no bairro Marília. Essa. Que foi reformada há pouco, né? Algumas coisas que ficaram por fazer, vai receber um aumento também. São essas as unidades básicas que serão agraciadas com reformas. Vou dar uma parte.
menino está aprendendo. Obrigado a você. Obrigado, vereador Cipriano, pela parte. Além do trabalho político que teve o prefeito Emanuel, quero também destacar a participação do Guilherme Montanari. Muito importante. Foi de fundamental importância a questão dessas várias reformas, da conquista dos recursos e também de relembrá-lo que nós estamos aí praticamente para estar inaugurando a reforma da unidade de saúde ali no bairro Pimenta, da unidade lá no Cristiano de Carvalho e no CSU. Já tem algumas... Parece-me que do bairro Zeque Amêndola vai demorar mais um pouco. E relembrá-lo também que são recursos da deputada federal Luciana Costa, então deputada federal, que teve também um trabalho do Guilherme Montanari. Então eu queria fazer essa ressalva porque são conquistas importantes para o município de Barretos. É lógico que nós cobramos atendimento, é lógico, mas se já está tendo esse avanço com relação à construção, e nós vamos estar cobrando também a questão do atendimento, o melhor atendimento ao usuário. Muito obrigado, vereador. Eu acho que são reformas importantes. É importante ressaltar o trabalho do Guilherme Montanari à frente. Muitas vezes, porque o que acontece com isso? Muitas vezes a verba é destinada, o dinheiro é destinado, mas fica lá segurando, demorando para sair. Se não tiver alguém que saiba os atalhos para que isso possa vir o mais rápido possível, vai ficar demorando. Hoje a deputada nem é deputada mais, já faz mais de um ano, né? E o dinheiro está lá e ninguém conseguia liberação. Então o trabalho do Guilherme é importante, a gente tem que ressaltar isso. Muitas vezes a gente vem aqui, talvez, criticar um A ou B secretário, mas a gente também tem que demonstrar quando o trabalho é bem feito. Isso aqui é a parte, doutor Francisco, sobre a parte. E importante trabalho também, esse trabalho de entrelaçamento do governo municipal com o PT também, né? Com o PT a nível federal, que tem conseguido bastante recursos para Barretos. Obrigado. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, eu não pretendia fazer uso da tribuna, mas foi quase inevitável minha presença aqui. Porque realmente a gente está vendo aprovando, e eu já disse isso durante todos os anos, não vou deixar de dizer isso aqui no último ano. Quando se aprovou, por exemplo, o restaurante popular em 2007, era 6 meses. Nós temos aí 2008, 2009, 2010, 2011, estamos em 5 anos depois, não tem. O dinheiro depositado, a unidade de pronto atendimento, foi o dinheiro liberado, depois o dinheiro teve que ser devolvido, porque a prefeitura não fez, e agora vai. Eu espero, sinceramente, que em ano eleitoral consiga começar e tocar uma obra. Porque se não dá para melhorar o atendimento, pelo menos o aspecto físico, o dinheiro do governo federal, que se melhore. Mas que comece e termine. Porque se começar e deixar as UBS pela metade, vai piorar mais o que já é crítico, que é o estado da saúde barretense. Então eu espero que comece e termine, pelo menos em ano eleitoral. E que não deixe como deixa a conta para o próximo. Agora, senhor presidente, desculpa, mas não dá para falar. João Minaré não podia ter deixado representante aqui, que no dia que aprova todas as verbas, requerimento pedindo ela, o senhor me lembrou o João Minaré. Obrigado. Eu acho que a gente, senhores vereadores, eu acho que tem que se dar mérito e crédito a quem corre atrás e quem vai atrás. Eu fiz, inclusive hoje, requerimentos solicitando as obras e congratulando os deputados. Não deu para entrar dos deputados, que primeiro tinha que solicitar as obras. Mas eu quero aqui agradecer ao deputado José Mentor, quero agradecer ao deputado Devanir Ribeiro, ao deputado, tem que pegar a lista de deputados, que foram os deputados que colocaram as emendas. Hoje pode parecer que não é tão relevante, mas daqui 1 ano, 2 anos é o que fica para a história. Quem correu atrás, quem conseguiu o recurso para conseguir essas ampliações. Parabenizar muito ao Guilherme Montanari, nós, junto com ele, o prefeito, doutor Emanuel, conseguiu esses recursos junto a esses deputados para as reformas
e ampliações desses postinhos. Então a gente tem que realmente fazer e mostrar, porque futuramente muita gente vai querer aparecer para ser o pai da criança, né, professor Reginaldo? E criar, embalar a criança depois dela já nascida e bonitinha é fácil, né? Mas na hora de correr atrás ali para trocar a fralda, dar o remédio, não é fácil, né, professor Reginaldo? Então a gente tem que tem que parabenizar essa Câmara Municipal que desde o começo do mandato vem correndo atrás de recursos através de deputados federais, deputados estaduais, ministros, e vem conseguindo muitas melhorias para o nosso município. Somos muito criticados, às vezes pela imprensa, mas às vezes até mesmo por atitudes nossas mesmo aqui dentro da casa, por alguns tipos de comentários que não condiz com a realidade. Então a gente tem que ser realmente um pelo outro aqui e pela população principalmente, porque é quando a nossa união de nós vereadores, a gente consegue muito em prol da nossa cidade. Então a gente tem que continuar com esse pensamento, doutor Francisco, de união. Aqui nós podemos não estar no mesmo partido, podemos não comungar da mesma ideologia partidária, mas o nosso interesse é o mesmo, é o bem do município. E é por isso que nós temos que continuar trabalhando dessa forma. Foi assim em todos os projetos que sempre foram votados aqui nesta casa. Doutor Francisco, o senhor me dá licença só para dar uma parte para o senhor Reginaldo, o senhor já fala? Francisco, senhor presidente, é bem a propósito do que o senhor está dizendo e que o vereador Paulo Correia já falou, Cipriano, relativamente ao trabalho do secretário Guilherme Montanari. Eu também tenho a congratulá-lo pelo que ele vem realizando também no setor de tecnologia. Agora, ainda hoje, nós parabenizamos o prefeito e toda a sua equipe pela inauguração do núcleo de tecnologia educacional que vai acontecer essa semana. E isso é trabalho também do secretário Guilherme Montanari. Também na distribuição dos notebooks, eu sei que tem trabalho também do secretário Guilherme Montanari na ampliação e disponibilização da internet banda larga, com instalação de antena lá na FEB, também é trabalho do secretário Guilherme Montanari. Na Feira do Livro, foi ele, o prefeito lá em Ribeirão Preto, conseguimos trazer a Feira do Livro que vai ter agora. Então, realmente, nós temos que prestar homenagem ao secretário Guilherme Montanari, que é uma pessoa que veio, vamos dizer assim, para a nossa cidade há pouco tempo e que já tem longa folha de serviços prestados à nossa população. Está de parabéns o prefeito Emanuel que o trouxe e o secretário Guilherme que tem prestado esse serviço. Falar do Guilherme choveu um pouco no molhado, porque realmente ele provou a sua capacidade. Inclusive estive com ele hoje e ele já aproveitou para convidar, doutor Francisco, dia 28 de fevereiro, o ministro Aldo Rebelo vai estar em Barretos para assinatura e formalização do convênio e liberação de recursos para o centro de hipismo que vai ser instalado aqui no município de Barretos. Aí não se sabe se vai ser no recinto ou não, mas Barretos vai estar ganhando esse centro de hipismo que vai proporcionar que o centro de hipismo, toda a Confederação Brasileira CBH, que tem sede no Rio de Janeiro, passa a ter uma subsede aqui em Barretos, e os cavaleiros que são aqui da região, inclusive o Márcio Jorge, também o Zali de Colina e outros cavaleiros aqui da região, passam a treinar aqui para as Olimpíadas, para os Pan-Americanos, para as competições nacionais e internacionais. Tudo vai ser aqui no município de Barretos, que vai atrair também bastante mídia e bastante divulgação para a nossa cidade. Então, dia 28 de fevereiro, o ministro Aldo Rebelo, já está pré-confirmado, mas depois eu volto a confirmar com Vossas Excelências, provavelmente dia 28, doutor Francisco, o Aldo Rebelo esteja aqui em Barretos. Desculpa, doutor Francisco, com a palavra, senhor. Muito obrigado, senhor. Primeiramente, eu entendo e quero lembrar que também, evidente, nós defendemos a vinda do hipismo aí para Barretos, desde que não seja no recinto Paulo Correia. Paulo de Lima Correia. Paulo de Lima Correia, porque entendo que aquele espaço é um espaço muito nobre e é um espaço que tem que ficar voltado para os interesses, para a história de Barretos. Ele tem de ser restaurado, ele tem coisas muito mais importantes para se fazer nele.
do que o projeto. O projeto é importante, deve vir para Barretos sim, mas em outro local. Entendo que a história de Barretos está lá no recinto. E vocês imaginam daqui 100 anos a importância daquilo tudo restaurado. É a história. Um povo que não tem história, um povo que não mantém, que não restaura o que tem de bom, como o recinto Paulo Correia, o Paulo de Lima Correia. Então, é fundamental a restauração do recinto. Não, evidentemente, não para o hipismo. Queria lembrar que falar o tanto de dinheiro que o Partido dos Trabalhadores, que o governo federal do Partido dos Trabalhadores mandou para Barretos, é uma coisa que é chover no molhado. São milhões e milhões e milhões de muito mal administrados por essa atual administração. Nós temos aqui, eu entendo que reformar postinho ajuda, mas o que interessa mesmo no postinho, que eu saiba, é médico, bom atendimento, remédio, enfim, certo? Tem importância, sim. Agradeço à deputada Luciana. O Partido dos Trabalhadores de Barretos tem uma relação direta com os ministérios do governo federal. Nós temos uma linha aberta com todos os ministérios. E sempre lutamos para que o dinheiro não ficasse parado. Mas, infelizmente, essa administração nunca se prezou pela celeridade, que é um dos princípios que norteia a administração pública. Tá certo? A celeridade é uma coisa que nunca foi levada em consideração por essa atual administração. Tá certo? As obras, tomara que num ano eleitoral, como bem disse o André, essas obras sejam feitas com rapidez, o que nós não acreditamos, porque a especialidade, tanto do secretário municipal quanto da própria administração, é só iniciar a obra, tanto aqui como do lugar onde veio. O que essa administração sabe fazer é iniciar a obra. Depois que inicia, acontece, é um encanto, aí a obra não vai mais. Tem uma do governo do estado, lá onde eu moro, lá no CDHU, do lado da SECAP, uma obra do governo do estado de R$117 mil. Agora empacou. A chuva está levando todas as pedras embora, está levando tudo embora. Eu não sei se, acho que é praga de parteira, porque não pode ser outra coisa para as obras não andar do jeito que não anda as obras dessa administração. Tomara que isso aqui seja uma exceção. Tomara que que o dinheiro dos postinhos seja uma exceção. Mas o que a população que precisa dos postinhos, a população carente precisa, é de médico, é de remédio, é de bom atendimento, enfim, umas coisas simples, tá certo? Tomara que as coisas dessa vez não fiquem legadas a segundo, terceiro plano, como ficaram até hoje, na questão das obras. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco. Mais alguém com a palavra? Euripim? Todo mundo está falando. Não, só falar. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barretos. Senhor presidente, realmente o governo federal, e isso aí já era sabido, está investindo realmente nas unidades básicas de saúde, nas reformas. Nós hoje falamos muito em projetos de lei, nós temos muitos projetos ligados à saúde, sim, com relação ao uso contínuo de remédios, com relação ao atendimento, enfim, nós às vezes questionamos muito a forma como o munícipe é tratado quando procura um médico, e aqui nós temos médico, o doutor Kiko, que sempre também tem cobrado nessa Casa de Lei, que os médicos que estão em falta em algumas unidades básicas de saúde. Mas, na verdade, aqui nós temos que falar de conquista, e é muito importante ressaltar, e foi ressaltado aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o Guilherme Montanaro, e digo hoje que foi uma das grandes aquisições que a prefeitura teve dentro da administração, por ter uma pessoa, doutor Otávio, de uma visão ampla, de conhecimento técnico
e sabedor daquilo que faz com relação ao dinheiro público, em relação às conquistas. E nós sabemos muito bem, isso é muito importante, uma vez que o governo federal, o governo estadual, é sabido que nós legisladores, quando buscamos recursos junto aos deputados, sabemos que fazendo de uma maneira correta, prática, a gente consegue realmente trazer muitos benefícios para a nossa cidade. E prova maior foi a nossa, continua sendo ainda, né, porque nós temos um carinho muito grande de toda a população com a Luciana Costa, quando nos trouxe muitos recursos para a cidade quando deputada, e também não podemos ressaltar outros deputados também, que têm procurado sempre fazer o melhor para a nossa cidade. Então é muito importante ressaltar o trabalho do Guilherme Montanaro. A gente tem a oportunidade sempre, quando na busca de alguma conquista em determinada secretaria, ter junto a ele um atendimento, a busca, a dedicação para poder trazer recursos para a cidade. E hoje a gente vê os nossos postinhos aí, o SAMU, em reforma, e muitos outros que virão, outros benefícios, os recaps que estão sendo feitos na cidade. Enfim, nós queremos uma Barretos melhor. E a gente vai estar aqui sempre cobrando como legislador para que isso seja cumprido. Mas a saúde é realmente alguma coisa delicada. Tem que ser tratado com muita seriedade. Nossos últimos prefeitos sempre foram os médicos, né? E o doutor Manuel é médico, sabe muito bem. Também, antes de prefeito, dava atendimento diário no postinho da Pimenta, como ele disse. Hoje está sendo reformado. O Cristiano de Carvalho, Barretos 2, aqui em Amêndola, e outros nessa pasta, nessa lista de convênios que estão recebendo esse benefício. Nós esperamos agora, com o concurso público, possa adequar esses locais, um local onde possa atender o público que lá se dirigir de uma forma respeitosa. O doutor Kiko sabe muito bem o que eu estou dizendo. Respeitosa no sentido de poder, aquele que se dirigir a esse local, ser atendido de uma maneira adequada para suprir as suas dificuldades no momento difícil de uma enfermidade. Nós sabemos o que isso custa e nós sabemos aí o quanto, às vezes, as dificuldades que os munícipes têm encontrado. Mas eu entendo que agora, além da estrutura física, nós também iremos sempre estar cobrando a estrutura, a organização para que tudo transcorra da melhor maneira possível. A minha vinda aqui realmente é para ressaltar. É importante o trabalho do Guilherme em relação a essas buscas de convênio, de recurso. Eu tenho certeza que com o governo federal que tem nos ajudado constantemente na gestão do Luiz Inácio Lula, agora com a Dilma, o que a gente tem que ver, como o Juninho diz, independente de sigla partidária, é nós trazermos recursos para a nossa cidade, preparar o futuro para os nossos filhos, para aqueles que realmente esperam de uma Barretos melhor. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. E é isso mesmo. Eu acho que aqui, independente de partidos, nós temos que estar sempre unidos. E como o nobre vereador Guilherme Ávila mesmo sempre bem diz, que adversários políticos nunca podem ser inimigos. E sim, nós temos que estar sempre unidos em prol da nossa cidade. E isso é que realmente importa, isso é que realmente vale, né? Senhores vereadores, vamos dar sequência. Esse foi o primeiro projeto, acho que agora já foi bastante discutido. Acho que os próximos agora a gente pode tocar. Cipriano, você vai querer discutir os outros? Já discutiu todos, né? Então agora a gente pode tocar. Continua em discussão o projeto. Eu não pôs em votação ele ainda, né, Josi? Não pôs em votação, né? Então continua em discussão o projeto, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinha solicita a redação final. Esse é única? Deixa só eu confirmar, ver se ele é única. É única. Tá, todos são únicos, tá? Então vamos bem rápido. O vereador Euripinha solicita a redação final, regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Votação. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 191.932,83. Código para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes
exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita dispensa da leitura dos parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito no valor de R$ 141.008,95. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador André Rezec solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Otávio solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 13/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abrir por decreto adicional no valor de R$ 133.704,49. Comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14/2011, que autoriza o prefeito a abrir crédito no valor de R$ 73.878. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador, professor Reginaldo, solicita a dispensa dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador André Rezec solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto número 15/2012. Autoriza o prefeito municipal a abrir crédito no valor de R$ 73.878. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador professor Reginaldo solicita a dispensa dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do 16/2011 do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito no valor de R$ 149.702,03. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Guilherme de Ávila solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador, o doutor Otávio, solicita solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17/2012, que autoriza o prefeito a abrir, o Poder Executivo a abrir por decreto valor adicional no valor de R$ 242.390,72. Código necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziara solicita a apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 18/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito no valor de R$ 165.141,71. As comissões permanentes exararam pela tramitação. O vereador Dr. Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador André Rezec solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de redução
número 1/2012, autoria da mesa da Câmara, que abre crédito suplementar no valor de R$ 86.400. Corte para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita dispensa da leitura dos pareceres. Regimental, os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. 9 oradores. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem, aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem, aprovado por unanimidade. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 29/2011, que altera e revoga dispositivos da lei complementar número 84, de 22 de novembro de 2007, com alterações subsequentes. Corte para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. É o PROINDEB. Está com vistas ao vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, vou só devolver ele e declarar o meu impedimento, tendo em vista que o Colégio de Faculdade de Barreto solicitou os benefícios da lei. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. As comissões permanentes exararam pareceres. As comissões permanentes exararam pareceres para tramitação. A comissão especial constituída pela portaria 3647 apresentou emendas. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres, das emendas, regimental, favorável à comissão, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto e as emendas. Você vai discutir, Cipriano? Cipriano tem que explicar, parece que o projeto não pode entrar hoje. Nós apenas estamos votando o parecer, né? O relatório e o parecer da comissão, hoje. E aí, dentro do nosso parecer da comissão formada pelo Dr. Reginaldo, eu e o Dr. Guilherme, nós apresentamos emendas, né, doutor? Então, agora retorna para depois vir a semana que vem para ser votado, porque, por enquanto, foi dado a nós, foi incumbido a nós, para que formássemos a comissão e verificássemos o projeto. Foi o que foi feito e agora é o parecer, né? Relatório do que foi verificado e do que tem que ser mudado. Pois não, nobre vereador, professor Reginaldo. Vai para o plenário. Para a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para esclarecer, senhor presidente, que a comissão examinou o projeto e concluiu pela apresentação de algumas emendas. E as emendas foram todas no sentido de atingir o objetivo do projeto de lei, que era simplificar o procedimento de concessão dos incentivos fiscais previstos na lei do PROINDEB. Então, na lei original, na lei 84, havia um procedimento que era muito burocratizado, que exigia que para cada empresa que pleiteasse esses incentivos, essa empresa deveria ser aprovado um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, sancionado pelo prefeito, o que, na verdade, é um absurdo, né? Basta citar um exemplo de concessão de isenções, por exemplo, na órbita federal, quando se concede isenção para um taxista comprar um automóvel com isenção de IPI, de ICMS, imagine se cada taxista tivesse aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional, né? Então, era um absurdo que existia na lei original do PROINDEB, e isso, de fato, na realidade, estava provocando a inoperância da lei. Nenhuma empresa tinha conseguido usufruir desses incentivos. A primeira que conseguiu foi o Norte Shopping,
e depois de muita luta aqui nessa casa. Então, quer dizer, a lei não estava atingindo o seu objetivo, que é incentivar a instalação de indústrias, de empresas no nosso município, ampliação de empresas. E com esse projeto de lei, que é de iniciativa do prefeito e que nós aperfeiçoamos através das emendas, a lei, nós esperamos, terá efetividade e, de fato, vai incentivar os nossos empresários a ampliar seus estabelecimentos e outros que quiserem implantar outros estabelecimentos em Barretos. É só para apresentar esses esclarecimentos sobre o relatório da comissão que foi constituída para esse fim, então, senhor presidente. Obrigado. Então, nós precisamos que algum vereador peça vista. Não precisa? Não precisa, Flávio? Então, alguém pode pedir vista do projeto? Cipriano está pedindo vista do projeto para que possa ser anexado o relatório, né? E aí a gente vota o projeto segunda-feira, tá bem? Aí faz primeira e segunda votação segunda-feira. Regimental, favorável às primeiras comissões, contrário se manifesta e aprovado por unanimidade, pedido de vista, vereador Cipriano. Projeto de lei número 134/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Plano Regional de Saneamento Básico de Resíduos Sólidos e respectiva técnica realizado pelos CIGENERS e ratifica com abrangência dos municípios consorciados. Quórum para aprovação, maioria simples com vistas ao vereador André Luiz Rezec. Esse projeto já está tramitando na casa já há algum tempo, que é a ratificação do consórcio dos municípios para que se apresente novas técnicas para que se dê uma destinação aos resíduos sólidos, né? Precisa-se escolher novas técnicas, que o nosso aterro sanitário está vencendo o prazo e precisa de se ter uma opção, né? Essa é uma ratificação e aí está com vistas ao vereador André Luiz Rezec. Pelo que eu tinha entendido, até ia fazer audiência pública, as outras coisas. Então fica 60, eu estou pedindo prorrogação por 60 dias até 90 dias, então. Atendendo até, então, fica pedido 90 dias de prazo. Como é que é? Vai ficar 60, vai ficar 90? Aí vai trazer o especialista, que vocês falaram de trazer o especialista. Quais são os vereadores que fazem parte da comissão? Cipriano, professor Reginaldo e Guilherme de Ávila. Então vocês vão fazer as diligências. Pois não. Existem algumas dúvidas retiradas. Eu até não sabia que pedindo 60 dias da comissão, porque nós poderíamos concluir o trabalho antes, né, doutor Reginaldo? Precisaria pedir mais além disso. Então, talvez houve um equívoco aí, nosso, de pedir 60 dias, talvez poderíamos ter pedido 30. Nós estamos fazendo levantamento aí de alguns especialistas da área. Nós já verificamos um do Rio Grande do Sul, né, doutor Reginaldo? E até vamos ver a possibilidade da Câmara poder trazê-lo para poder explicar. Ele ficou de a gente passar o projeto de lei para ele, tudo que tem na lei, e ele explicar o que é possível e o que não é possível. Até houve um curso dele em São Paulo, agora dia 30, 31, só que eu conversando com ele pessoalmente, ele falou que não seria interessante, doutor Reginaldo, por isso que não fui. Seria interessante que ele, quase que pelo mesmo preço do curso, viria a Barretos e explicava para todos os vereadores o projeto na sua essência. Ele é jurista e trabalha nessa área também, né, especialista e ambientalista. Então, seria interessante que nós, viu, Julinho, se a possibilidade de contratar essa pessoa para que passasse, porque para um projeto muito importante, precisamos tirar todas as dúvidas. Existem dois caminhos aí que a gente está preocupado. Existe a preocupação de estar perdendo um cavalo encilhado passando próximo, e existe a preocupação também de estar passando algo ruim e a gente pegar também. Então, por falta de conhecimento nosso mesmo, a gente tem que falar, né, nós não somos doutores, nós não temos o pleno conhecimento original, né? Então nós precisamos de melhor orientação para que possamos passar o projeto. Então, nos próximos dias aí a gente vai tentar marcar, trazê-lo e fazer um debate com os seus vereadores e as pessoas interessadas.
É exatamente o que eu ia falar. Não adianta também trazer só o pessoal interessado para falar o que interessa e trazer alguém realmente que tenha... Inclusive, eu sugeria que a audiência pública fosse tratada pela Comissão de Urbanismo, que é quem compete fazer o coisa. A comissão que está fazendo vai levantar os dados e depois, no caso da audiência pública, ficar exatamente pela Comissão de Urbanismo. Pela ordem, só para explicar, André, essa pessoa, esse ambientalista, ele nem sabe qual é o projeto, a gente não conhece ele pessoalmente. Como é que a gente ficou conhecendo? Através de um convite que foi enviado para tratar, e o assunto tratava quase que exatamente de uma palestra que ele ia falar sobre isso, sobre a importância de como tratar o lixo, mas não assim de usinas e nada, ele falava disso. Então, eu despertei o interesse, procurei e consegui o telefone dele, encontrar o telefone dessa pessoa. Então foi isso que foi feito. Nós não mandamos nada ainda, porque para mandar para ele temos que ter autorização do presidente para que possa contratá-lo. Eu também vou. Solicito prorrogação dos trabalhos também. Regimental, favorável à permanência da comissão, contrário se manifesta e aprovado por unanimidade. Bom, senhores vereadores, o plenário soberano, então tem um pedido de adiamento por... Vou colocar em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento do projeto. Projeto de lei número 161/2011, de autoria da mesa, que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Barretos e dá outras providências. Consta para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes exararam pareceres para tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa de leitura dos pareceres. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Só para esclarecer, esse projeto foi até uma solicitação que alguns munícipes nos procurou aqui, que a Câmara Municipal não tinha uma ouvidoria que podia encaminhar alguns pedidos que estavam chegando aqui, principalmente ali, através da Madalena e também aqui com as meninas aqui na frente. Então a gente vai criar essa ouvidoria, vai pegar um funcionário aqui da casa mesmo, para estar acompanhando esses processos, principalmente esses processos perante a Prefeitura. Pois não? Pela ordem. Eu queria pedir vistas do processo. Tá bom. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade vista ao vereador Dr. Francisco. Projeto de lei número 169/2011, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Acessibilidade de Artes pelos Deficientes Visuais e dá outras providências. Consta para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres para tramitação. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Leandro Anastácio, exarou parecer pela inconstitucionalidade da matéria. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Contra o voto do vereador Leandro Anastácio. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão para ser apreciada em segunda discussão. Tá certo, Guilherme? Projeto de lei número 19/2012, autoria dos senhores vereadores André Luiz Rezec e Guilherme Henrique de Ávila, que altera e inclui e revoga dispositivos da lei número 2.930, 22 de dezembro de 1994, e dá outras providências correlatas com essa aprovação, maioria simples. A Comissão de Justiça e Redação exarou para ser para tramitação. O vereador André Rezec solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. A palavra o vereador André Luiz Rezec. Senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto é um projeto muito simples, ele já tentou ser implantado na legislatura passada. Os vereadores que estavam conhecem ele, mas é que na época o vereador Existo apresentou algumas emendas e tornou ele um tanto quanto confuso. E o projeto ele é de uma simplicidade imensa. Barretos tem uma vocação turística. Existem ruas da cidade, como por exemplo o bairro América, ali 42, 44, 46, 48, que se mudou o nome Brasil, Peru, Uruguai, Paraguai. Como desmudar o nome dá muito problema para os proprietários de casa terem que mudar a escritura, que mudar tudo, o projeto só determina que na placa, que já deveria ter colocado, mas não colocou ainda nas ruas, se coloque o número da rua e a denominação correspondente.
Então, você vai chegar lá, rua tal e o número tal. O que facilita qualquer um achar. Na época, quando foi proposto o projeto a primeira vez na legislatura passada, inclusive o pessoal do Correio veio procurar pedindo que se aprovasse. Mas acabou virando uma confusão. E os novos loteamentos utilizaria como se faz no São Francisco, no Los Angeles, que colocaria as iniciais do bairro e a ordem da sequência. O que Barretos tem de mais fácil para uma cidade turística é justamente a denominação das ruas. Óbvio que já se deu várias denominações para ruas e ninguém quer tirar isso. Então, para que não tire, nas placas de rua, dê a denominação numérica também, para que se localize qualquer pessoa que vem em Barretos. Doutor Kiko, quer uma parte? Obrigado, vereador. Isso que Vossa Excelência está falando é específico para um determinado bairro ou para todos os bairros? Toda a cidade. Por exemplo, tipo as avenidas do bairro Aeroporto, né? Sim, 01, 05, 03. Ela continua com o nome, sim, só entendi. Que na placa tem o número também. Coisa maravilhosa isso daí, porque é um rolo que não existe igual. Não tem tamanho o rolo que é. Exatamente. Continua o número, continua o nome, só coloca... Porque você chega na América, todo mundo fala assim, eu moro na rua tal, Peru, antiga rua 40. Eu moro na rua tal, antiga... E ninguém sabe nome. Ali, o Kiko lembrou bem, Guedes Muniz, Aerostat ali no aeroporto, também é outra confusão danada. E o objetivo desse projeto é justamente que acabe com essa confusão na cidade de Barretos e ajude realmente como ser uma cidade turística. Eu acho que o bairro que é mais prejudicado e que a relação de nomes de rua não tem nada a ver, porque não vai prejudicar em nada, é realmente o América, ali, aquela região que se deu o nome de países, não tem nada a ver, que poderia continuar. Nome de país, aí lá é Peru, Colômbia, enfim. Né? Eu acho que ali poderia colocar, quando tem um nome ainda de um importante, pessoa da nossa cidade, pessoa que já fez história, aí tudo bem, você coloca o nome da pessoa e o número da rua, mas ali naquela região você não sabe, é Colômbia, é Peru, Uruguai, Paraguai, não é muitos países vizinhos ainda. Para mudar, complica a escritura pessoal, mas tem um problema pior ainda. Brasil, Paraguai, tem 2, 3, São Paulo tem 4, Rua, Avenida, Alameda... Eles fazem... Então, você começa a ter uma confusão danada. É isso aí. Então, está em votação, favorável, permanece como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade o projeto. Está... Vamos fazer, quer fazer hoje ou deixa para segunda? Já pode pedir a segunda? O vereador Guilherme de Ávila, o autor também, solicita a prestação em segunda discussão na mesma sessão. Regimental, favoráveis, permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Favoráveis, não havendo oradores, está em votação. Favoráveis, permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziari solicita a redação final da mesma sessão. Regimental, favoráveis, permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não, vereador. Senhor presidente, agora é pertinente que tudo isso aí que está sendo feito para melhorar as condições de localização das pessoas, que se faça acompanhar das placas na cidade, porque está uma coisa pavorosa. É uma coisa até vergonhosa para a gente, como a gente, que é nascido na cidade, criado na cidade, vereador da cidade, parar num lugar e perguntar que rua que é essa, por favor. Brincadeira, não é nada difícil fazer isso. Inclusive, a prefeitura pode contar com os patrocínios de empresas comerciais. Até nós podemos fazer isso daí de uma forma assim mais velada, tipo como comerciante, como coisa assim. Pelo amor de Deus, a cidade está feia demais da conta em termos de sinalização também. Obrigado. Guilherme. Pode ficar aqui, dá para mim ali rapidinho.
Projeto de Decreto Legislativo número 16/2011, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Jacir da Silva Costa Filho. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. Com vista ao vereador André Luiz Rezec. A Comissão de Justiça e Redação exarou parecer pela tramitação. O vereador professor Reginaldo solicita dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador André Luiz Rezec solicita segunda votação na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a discussão, em segunda discussão na sessão de hoje. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. O vereador Leandro Anastácio solicita apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a apreciação da redação final. Está em discussão a redação final. Os favoráveis permaneçam. Leandro Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Francisco de Paula Silva solicita englobamento da matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O primeiro secretário procederá à leitura do número... Senhor presidente, só antes de englobar os requerimentos e votar, eu tinha solicitado até para o presidente Juninho que se discutisse já a data da sessão do Carnaval, aproveitando a presença de todos os vereadores, já para deixar definida a mudança. Sim. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria, sem destaque. Senhores vereadores, só para a gente resolver, nós vamos ter uma sessão na segunda-feira de Carnaval. Existem 3 propostas. Uma para ser feita na quinta-feira, antes... Vamos fazer agora. Temos 3 propostas, tá? Para vossas excelências analisarem. Uma para ser feita na quinta-feira à noite, no dia... Não, estou passando as propostas que existem, tá? 16 à noite, 16 de manhã, a partir das 9 horas da manhã, proposta do vereador Kiko Miziara. Qualquer dia de manhã, proposta do vereador Kiko Miziara, 9 horas da manhã. E depois do dia da quarta-feira de cinza, dia 23... 10 horas do dia 17, 16? Senhor presidente, eu solicitaria apenas meus pares, né? Porque eu acho que no dia 16, tanto eu quanto o doutor Reginaldo, nós temos compromisso, né? À noite, 16 à noite é o dia. E até a gente aproveita para convidar os demais vereadores que vai no Cine Barretos, a partir das 19 horas, vai ser a primeira colação de grau em formatura da Universidade Aberta do Brasil, da UNB, em Barretos. Então, dia 17, dia 16, quinta-feira que vem, às 19 horas, no Cine Barretos. Então, eu acho que não, é impossível para nós, e impossível também justificar a falta, né? Então, de manhã eu sou favorável. Então, vamos fazer de manhã, dia 16, às 10 horas da manhã. Fechado? Mas a Câmara abre às 9. Mas até as meninas chegar, ajeitar as coisas aqui, gente... Tô falando dos funcionários. Quinta-feira, dia 16? Quinta-feira.
Não, é o seguinte, o pessoal da Câmara chega às 9h. Então, até organizar a sessão para começar, tem que dar 9h30, 10 horas. Pra ficar. 10 horas? Está em votação 10 horas dia 16, 10 horas da manhã dia 16. Favorável, permanece como estão, os contrários se manifestam, é aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziaro solicita o englobamento da matéria sem destaque dos requerimentos. Tá, qual que é o número do destaque? Qual que é o número do requerimento? Está em votação o destaque do vereador Euripinho 58. Qual que é o destaque, Euripinho? Para alterar onde está a pavimentação para recapeamento? É isso aí, né? Está em votação. Favorável pela comissão, contrário se manifesta. É aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais... Não. Está em votação remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade. Exaurido da pauta, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana. E se puder, todos compareçam quarta-feira no jogo do Barreto Esporte Clube para ajudar o nosso Beck. Agora estou como presidente interino.